Voltando então para a segunda parte do podcast com meu pai, queria puxar um pouquinho mais na antiguidade. Eu acho que o podcast, mesmo fazendo com pessoas conhecidas, muitas vezes você pensa, tá, o que eu vou querer saber da pessoa? Mas tem muita coisa que a gente não conversa. Eu lembro que eu falei pro tio Toninho, vamos fazer um podcast um dia. Ele, mas vai falar sobre o quê? Você não quer olhar a história daquele cara, né, cara? Tanto de coisa pra contar. E às vezes mesmo numa relação de pai e filho, ou então de familiar, a gente não volta muito assim pra saber o que que aconteceu. Assim, a avó faleceu, eu tinha 12, né? Tinha 11. Foi 2011 ou 2012? Eu lembro que foi 14 de novembro. Na verdade, pô, agora você me pegou, cara. É. Mas enfim, era muito novo. Então eu conheci pouco dela. E como que foi assim? Qual foi o ambiente que você nasceu? Como que foi? Foi lá no Cajuru? Não, na verdade, eu sou quase um favelado nato, né, cara? Porque eu nasci na Capanema, divisa, última rua da divisa com a Vila Pinto. Então, cresci ali até os 13 anos de idade. Aí, dos 13, eu comecei o namoro com o Cajuru, né? Porque a mãe já morava lá com o meu falecido padrasto. Já morava lá, só que a avó não permitia que eu fosse morar com ela, porque eu era o queridinho da avó, né? Então eu fiquei, tipo, dos 13 até os 14 anos, ia pra lá o A final de avó, semana, mãe é a do. mãe da minha mãe, a avó Hermínia. Então, assim, eu fiquei morando com ela, com o tio Quito, dos 13 aos 14, mas sempre indo no final de semana, passar lá com a mãe no Cajuru. Aí, com 14 anos, daí eu fui de vez morar no Cajuru, porque daí mesmo porque em 2013 eu ainda tinha o colégio, que eu não consegui transferência lá pro Cajuru, e daí a gente ficou esse ano eu morando no Capanema, em Prado Velho. Aí fui pro Cajuru com os 14 anos e daí vivi no Cajuru ali eh, até os 39. Até os 39, daí quando eu já tava ali há 7 anos mais ou menos com a PAN. Aí a gente trocou o imóvel do Cajuru pro Santa Cândida, né? Mas a minha infância, uma infância maravilhosa, foi toda ali no Prado Velho. Prado Velho, Capanema, né? Então, uma infância que hoje quase não existe, né, cara? Uma infância maravilhosa de, pô, jogar bola na rua, bolinha de gude. Isso aí eu tive também. Acho que a minha Pô, geração foi a última, assim, que teve esse a contato. última que hoje em dia você não vê hoje. Você não vê hoje mais. Você vê hoje em dia aí menino de 13, 14 anos jogando bola descalço na rua? Não vê, cara. O Eu pai acho. chama pra jogar bola, tá tirando. Quer ficar no celular, quer ficar no computador, quer ficar no videogame. Não tem. Hoje, infelizmente, acabou tudo isso aí, sabe? Então, como eu disse, o meu primeiro emprego eu tinha. Meu primeiro emprego mesmo eu tinha 13 para 14 anos. Logo em seguida que eu comecei ali ir para o Cajuru no final do ano, arrumei um emprego de montador de móveis. Não foi nem a farmácia o primeiro emprego do pai. Montador de móveis. Cara, pensa num piá que nunca tinha feito nada de força na vida. Criado pela avó, querido pelos todos os tios. Era o dodóizinho. Ninguém mexia. Os primos mais velhos, se batesse, brigasse comigo, tava perdido. A Aham. família inteira em cima. Aí fui trabalhar como montador de móveis, cara. Pensa num piá. Meu apelido na Passou. família. Meu apelido na família sempre foi Seco. Aí um menino franzino que nunca tinha feito força na vida, fui trabalhar de montador de móveis, cara. Carregando aí guarda-roupa de 8 portas pra subir escada aí que não tinha elevador muitas vezes. Carregando aquelas caixas lá, cara, sofri. Eu era um nojo pra comer. Até há pouco tempo atrás eu ainda era um nojo pra comer. Eu ainda sou um nojo pra comer. Vou corrigindo aí várias vezes. Cara, mas eu era tão braçal o serviço que eu não esqueço até hoje. A gente almoçava na casa do patrão. Ia, montava tal, tal. Daí, na hora do almoço, passava na casa dele e lá tava feito. A empregada tinha feito o almoço. E eu sempre odiei na minha vida cebola, cara. Cara,
Mas, olha, eu nunca vi tanta cebola na minha vida num feijão. E daí a mulher serviu o meu prato e colocou o feijão com aquele monte de cebola. Mas a fome era tão grande, cara, que Que foi, que foi? eu superei o nojo da cebola e acabei comendo aquela comida assim, sabe? E aí acabei até passando, porque eu fiquei um mês trabalhando com isso. Aí acabei superando esse problema. Mas o por conta era a fome era tão grande de fazer tanta Tanta força que força. acabei. Mas só foi isso, só essa vez. Hoje em dia, ainda se eu pego uma cebola grande, eu já tiro do lado e eu sou nojo. Rapaz, a cebola é maravilhosa. É, eu não gosto. A minha mulher gosta tudo, mas ela não come porque depois, se ela come, eu não deixa ela me beijar. E daí ela acaba não comendo porque ela não pode ficar, né, sem um beijinho E aqui, a, não. e a folga amarra bem já dessa idade, ou... Então, na verdade, a marra veio por conta de tudo isso, né, cara? Sim, Que queridinho, era o poderzinho. queridinho. Você sabe do que eu tô falando, né? Você sabe do que eu tô falando, Sei né? bem. Então, querendo ou não, porque não tem preferências, porque a gente não distingue um filho do outro, não distingue o neto. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. O amor tem pra todos, mas tem os preferidos. Não tem como dizer que não. Não tem, não tem. Uma coisa é diferente da outra. Às vezes, pô, o carinho que você recebe, às vezes você não consegue passar o mesmo carinho. É uma coisa louca isso. Mas é diferente. São coisas assim que tocam em pontos assim difícil de explicar. Tem Uhum. pessoas que emocionam você. Tem pessoas que faz a diferença só de estar próximo de você. E tem outras que mesmo sendo sangue e tudo tal, você ama tal, você quer o melhor, mas não consegue bater as mesmas ideias, entendeu? Você não consegue sentir e às vezes até retribuir o mesmo carinho. Então, não adianta. Eu digo isso porque agora, até comentei com você, não sei se foi com você ou foi só com o Rafa, que hoje estou com 45 anos. Ah, eu saí final de semana há 3 semanas atrás. Eu saí a primeira vez na minha vida para um pagode com o meu primeiro afilhado, que hoje ele deve estar com uns 25 anos. O Juan tá com 26, ele tá com 25 e a filha da Priscila deve estar com uns 21, 22. Mayra? É, Mayra, acho que é a tua idade, né? Acho que é por aí. É a tua idade. E assim, a Mayra é minha filhada, só que a Milena, que é O a mais mais velha da velho. Priscila, ela roubou, ela me roubou. Por quê? O jeito dela espivitado e tio E e vai, vem. ela é hiperativa, né? Entendeu? Então, assim, não que eu sempre Gosto tive um menos carinho dela. especial pela Mayra, mas, assim, a convivência no dia a dia com a Milena e tal, ela me surpreendia. Ela me surpreendia. Então, a gente saiu, curtir, e ela acabou comigo na noite. Porque, assim, eu sempre fui dançarino, sempre gostei de dançar e tal, sempre gostei de um pagode. E a minha irmã é minha fã número 2 porque agora a fã número 1 é Pana. Ela Uhum. tomou o posto. Eu vou Sim. até arrumar uma encrenca com isso, né? Mas a minha irmã sempre foi minha fã e sempre falou de dançar e do irmão que dança. Sempre falou pra todo mundo, pra todas as amigas e tal. E aquilo ali ficou cravado na cabeça da filha dela, Da Mayra. da Mayra. E aí, assim, eu chamei a Mayra pra dançar no pagode. Um, dois pra lá e um, dois pra cá. Aí eu comecei a dançar com a Mayra. Deu 2 minutos que eu tava dançando a música, eu comecei a chorar. Você sabe que Uhum. o pai é um chorão, né? Sim. Emotivo pra caramba. Eu comecei a chorar porque eu nunca participei da criação da Mayra Sim. como padrinho. E assim, e eu sempre tive na minha cabeça uma coisa muito forte sobre padrinho e madrinha. O porquê? Tem muita gente que escolhe padrinho e madrinha por status sociais ou por ser um amigo muito querido, que eu gosto, Afinidade. afinidade, entendeu? E é mais do que isso. Por exemplo, assim, É uma você confiança, é né? uma confiança, você pode ter um amigo muito querido, que é teu parceiro de balada, de bar e tal, aquele cara, mas você tem que colocar uma coisa na cabeça. Meu, eu morri. Esse Essa cara. pessoa vai ser o pai do meu filho. Uhum.
essa pessoa vai ser a mãe do meu filho. Então, essa pessoa tem condições, não estou falando financeira, Sim, mas para mim, psicológicos. ele seria um bom pai, entende? E as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Sim, eu Só levei vai, muito isso pra quando eu fui padrinho do Lua também. você entende? Então, assim, muitas pessoas vai só na questão da filha. Porra, aquele cara é fantástico, sabe? E você esquece do princípio. Você está confiando a vida do teu filho ou da tua filha para substituir você, se você não tiver. Não é o vô e a avó que vai ficar responsável. Você passou um contrato, você fez um batizado, você assinou ali. Ó, essas pessoas eu quero que fique responsável pelo meu filho. Não que o vô e a avó não vá. Uhum. Não vá. No teu caso ainda é mais específico, Eles são porque os meus padrinhos. além de ser vô e avó, ainda são seus padrinhos. Então, sabe, as pessoas perdem um pouco disso. E eu, com a Mari, eu passei por isso. Eu não tive esse momento com ela, essa criação. E quando eu me deparo dançando com ela ali, sabe, eu falei, caramba, cara, eu fui um bosta com ela, sabe? Uhum. Então, assim, mas fiquei feliz por estar tendo aquele momento. Mesmo porque você sabe de toda a história que o pai passou, de tudo que aconteceu na minha vida. Eu tive perto da morte ali pelo menos 3 vezes nos últimos 4 anos, cinco Uhum. anos. 3 vezes eu cheguei ali do ladinho. Então, assim, eu poderia não ter tido essa oportunidade. Então, o que eu aprendo e o que eu venho aprendendo a cada dia na vida? Cara, a gente tem que desfrutar de pequenos momentos, Sim. porque a gente nunca sabe quando vai ser o último. Tá tudo bonitinho. De repente, cara, de repente você tá no hospital, cheio de cano, de troço ali e tal, e com pi, 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 Uhum. quase parando, cara. Entendeu? Sim. Você tá ali sorrindo, feliz, tal, curtindo o pagode, e de repente você tá ali lutando contra a vida, cara, para sobreviver, para continuar vivendo. Então, para todos aqueles aí que acompanham, que vê, cara, não perca tempo com picuinha, com mágoa, com Parece bobo, né? Mas é muito profundo é isso. necessário. É muito profundo isso, por quê? Porque, cara, você não sabe se eu vou estar aqui amanhã ou você vai estar aqui ou aquela pessoa que você ama muito. Uma coisa eu tenho feito há alguns anos, até antes de tudo o processo que eu passei ali, de buscar velhos amigos, velhos conhecidos, que a gente sempre fala assim, pô, mas eu gosto tanto ou gostava tanto Sim. daquela pessoa. Pô, mas que gostar que é esse, cara? Que faz 15 anos que você não vê, que você não vai atrás, que você não se informa. E eu pude fazer isso. Fui atrás de alguns amigos, assim, que a gente cresceu junto e tal, e consegui, né, ter momentos com essas pessoas e voltar a ter o contato. Pô, eu gosto tanto. Aí você fica sabendo que morreu. Imagina. Eu perdi amigos meu da adolescência que, pô, estudamos junto, jogamos bola junto, brigamos junto, fizemos tudo junto. E de repente, o cara morreu. Eu falei, pô, eu gostava tanto do cara. Pô, mas eu gostava tanto e não sabia da vida do cara há tipo 5, 6 Ele anos. tava ruim, que ele tava. Entendeu? Então, assim, é, uma coisa é fato. A gente tem que deixar de se preocupar com detalhes. Ah, porque fez isso pra mim, virou a cara pra mim, não fala pra mim, não fala comigo. É, eu, particularmente, passei isso com o meu tio, que pra mim foi o meu herói, foi o meu grande ídolo, foi o meu tio Quito. E fiquei 5 anos sem falar com o cara. O cara era uma personalidade mais forte, mais difícil do que a minha. Tipo, virou a cara comigo, ficou muito tempo sem falar comigo, sem motivo. Eu fui atrás 2 vezes para tentar, né, acertar a situação e tal. Não tive abertura, Deu nos dedos, hein? deu nos dedos, eu segui minha vida e ele seguiu a dele. Até um dia que eu me deparo com uma foto dele na rede social, minha tia postou lá, pô, o cara tava o pó da gaita. Aí, nesse momento, eu sentei com a minha mulher, eu falei, amor, pô, eu vi uma foto do tio, o tio tá feio. Tá feio mesmo, irreconhecível. Aí a questão é a seguinte: vou mais uma vez? Vale a pena mais uma vez eu dar minha cara a tapa, mesmo não tendo feito nada? Sim. Aí esse é um momento crucial da vida da gente. Por quê? Eu dentro da minha, né, da minha ignorância, da minha maneira de pensar, de
de ser um magoadinho, que sempre fui, eu falei, caramba, o correto é não ir, porque eu vou lá, o cara me maltrata, eu vou mandar ali a merda e foda-se. Pô, posso piorar até a situação do cara. Mas eu falei, não, tudo que ele já fez pra mim, É todo muito o, maior que isso. todo o amor que eu tive, vale a pena. Ele me dá um soco, me mandar merda mais uma vez, mas vale a pena eu tentar. Porque o cara era a minha referência. E eu peguei e fui atrás do cara. Fui atrás do cara e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque dessa vez eu fui bem recebido e eu pude desfrutar 2 anos com ele. E tipo assim, eu cheguei, o cara tava quase morto. O cara não saía de casa mais, o cara era apaixonado por futebol, o cara era apaixonado por pesca, o cara era apaixonado pelos passarinhos dele. Cara, ele não saía mais de casa. Ele não conseguia, estava totalmente debilitado, ele não se alimentava, sabe? Então chegamos realmente num momento terrível dele. Só que a gente conseguiu dar 2 anos e meio de vida para ele. Sim, Eu e meu reviver. sogro. Meu sogro também, um cara fantástico, sensacional, assim, que teve lado a lado comigo ali. Esse cara que não comia, não se alimentava, que cada dia estava mais fraco, mais abatido, começou a ressuscitar. Ah, tio, vamos pescar. Ah, não sei se consigo, eu quero, mas não sei se consigo. Não, não tem problema, tio. A gente vai, a gente leva o tio no colo, se for Uma preciso até coisa a beira do volta. rio. Não aguentou, a gente volta embora, não tem problema. Cara, ele começou a ir com a gente, começou a ir pescar com a gente. Ele não comia, a tia falava, não come, não. Cara, as últimas pescarias, ele comia mais borboletinha assada do que eu e o sogro junto. O cara comia de tudo. Porque assim, o cara ressuscitou. Voltou a Ele viver. voltou a viver. Ele redescobriu o prazer da vida, que era os amor dele. A pescaria, o futebol. A gente sempre estava junto assistindo futebol. Eu tive o prazer de conhecer o Allianz Parque Com com ele. ele. Eu, ele e meu sogro. Sabe? Então, assim, se eu tivesse continuado dentro, né, da minha ignorância, da minha arrogância, prepotência, tudo de ruim que tinha em mim, eu teria perdido 2 anos maravilhosos que eu tive com esse cara. E esse cara merecia tudo isso. Porque ele Sim. foi que me defendeu a vida inteira. Ele era policial, ele arrumou confusão com um bandido onde eu morava lá por causa de mim. Os caras falaram que ia me matar lá e falei, então vai matar. Chegou lá no bar, lá onde que era só boca de fumo, e tava os bandidinhos lá. Chegou pra mulher, pra uma falecida também, que falou pro filho, falou, não, dá uma facada nele aí que você é menor, não dá nada, não vai ser preso e tal. Ele soube quem que era a pessoa, chegou no bar lá, cheio dos mano, falou, eu quero saber quem que é a fulana de tal. Daí a fulana falando, não conhecemos ninguém com esse nome aqui. Não, é que eu fiquei sabendo que ela mandou o filho dela dar uma facada no meu filho e eu vim aqui pra ver se é verdade isso mesmo, porque eu vou pedir pra ela dar uma facada em mim. E puxou o 38 da polícia que ele tinha lá, refrigerado, 6 polegadas. Hum. Eu quero que mande um recadinho. Chegou, pô. Chegou uma galera, na real. Estamos gravando. O que você falou? Ah, tá. Tá. Não, pode entrar, pode Pô, entrar. cadê você? Pode entrar, não tenham medo. Não, pode entrar a qualquer momento, vocês estão sendo filmados. Só isso. Mas pode entrar. Tá bom. Invasão, invasão. Pois é. Não tranca aí, ô. Senão a gente não sai. É. Pistola refrigerada. Hã? Pistola refrigerada. É, o 6 polegadas. E aí aquela mulher regalou os olhos de uma maneira. Falou, não conheço. Eu falei, não, é que eu sou policial e fiquei sabendo que o filho dela é um bandidinho aí e tal, que gosta de ser o machinho aí. Eu tenho um distintivo pra matar. Eu tenho um distintivo pra matar. E bandido ainda, a polícia mata com prazer que não dá nada. É menor mesmo. É menor bandido. Então, porra, olha o que esse cara Já não fez. já fez, entendeu? Sim, por ouvir falar, porque eu não fui queixar pra ele, entendeu? Sim. Mas
Então, porra, tudo que esse cara fez por mim, tudo que ele me ensinou. Eu fui um cara bom no futebol porque ele era bom no futebol. Ele era minha referência. Eu fui o pior vagabundo no sentido de mulherengo, de mulherada e tal, porque ele era esse cara, entendeu? Então, até muitas vezes, assim, num futuro adiante ali, ele falou, pô, tem que pensar assim e tal. Eu falei, pois é, tio, hoje que o senhor tem essa experiência, o senhor pensa assim, mas lembra que o senhor era a minha referência, o senhor era assado. Então Uhum. não adianta, você passou o teu caminho, eu tô passando o meu. Eu sei que ali na frente vai mudar o pensamento, e tal, vai ter um amadurecimento, vai mudar tudo, só que cada um tem que passar, seguir o seu caminho, né? Sim. Então, se eu errei nessa parte, o senhor tem uma boa parte de culpa porque você era minha referência, Sim. sabe? Então, eu tive o prazer de poder viver várias histórias de uma maneira diferente, mas cuidando do cara. E isso não tem preço, sabe? Chegar assim e contar pra tia, pô, o cara comeu 2 quilos de borboleta. Falar, ah, tá brincando. O cara não consegue comer uma sopa aqui. Não Aham. comeu. Ah, e todas as vezes que a gente tava junto, ela via o quanto ele realmente conseguia comer. Pô, jogava baralho, apaixonado por jogar uma canastra, uma tranca. A gente lá, o cara não sentia dor, o cara, sabe? Então, poxa, conseguir passar por cima do ego, do meu eu e conseguir proporcionar isso para quem você ama, cara, não tem Não preço. tem preço. Então, pô, esse negócio de perder tempo, eu sofri muito com isso a respeito de buscar que as pessoas te priorizem, entendeu? Te priorizem. E isso é um erro teu. Você coloca as tuas frustrações e as tuas expectativas sobre as pessoas e tá errado. Você não tem que ter expectativa sobre a pessoa. Sim. Você tem que fazer o teu. Se essas pessoas vão reconhecer e se vão retribuir, isso aí é um problema delas. Mas você fez a tua parte. Agora, você fazer algo esperando receber em troca a mesma coisa, já tá errado. Eu faço porque eu gosto, porque eu sou assim. Mas tem pessoa que não é prendida nisso, em detalhes, entendeu? Uhum. Porra, eu sempre te chamo pra sair, você resolve sair sozinho. Daí eu vejo você saiu curtindo na balada, uma fotinha, pô, caramba, eu sempre chamo o cara não me chamou. Uhum. Porque aquele momento você queria curtir com outras pessoas. E tá tudo bem sobre isso, sabe? Sim. Só que eu demorei 45 anos para aprender isso, Sim. sabe? E agora, vamos dizer que um ano e meio depois, aí que eu passei por tudo que eu passei, eu consigo entender isso, sabe? Não que a Sim. pessoa não goste de você, mas é É um aquele momento, momento. né? É momento, cara. É momento. É a hora, o local, deu certo. A pessoa não é de sair, mas de repente alguém passou, ô, vamos ali, vamos. Na hora que ela tava empolgada. Pronto, entendeu? Mas daí, pô, o libriano, né? Pô, que o libriano tem um problema, né, cara? Tem um problema da questão disso, né? De ser lembrado, de. Cara, é um povo abençoadinho, mas também nesse sentido é complicado. E é fato. Eu conheço muitos que têm a mesma. Tanto é Sim. que a Pan, quando eu conheci, nossa, eu mapeei, falava, você é assim, pensa assado e tal. Ela ficou me olhando assim, mas você me conhece de onde? Te conheço do teu signo. Ela disse, mas é mentira? Não, é verdade e tal. Por quê? Porque não adianta. Negócio de astrologia, essas coisas e tal. Eu não sei qual é o sentido disso tudo aí e tal, mas é fato, cara. É fato. Isso existe mesmo. Os pensamentos, assim, são muito parecidos a questão do signo. Não adianta, cara. Pode espernear, tem as exceções da regra, mas é 2%, cara, que acaba escapando desse negócio de astrologia, numerologia e tal. Sim. Então é uma coisa de louco, impressionante. Mas é isso. O que eu carrego comigo hoje é isso. Você fazer o melhor que você consegue para as pessoas e sem esperar nada em troca. Porque daí você fez de coração e você fez o teu melhor. Pronto. Ali na frente, se a pessoa não te retribuir, continua amando ela a mesma coisa. Quando precisar, vou fazer de novo. Se eu não conseguir, não faço, mas todo mundo fica feliz. Porque tem Sim. gente que não se prende nisso. Não se prende nisso por ser desligado, por não se importar, não ter a mesma importância para ela. E tá tudo Aham. bem. Porque isso que é o legal das pessoas. É o diferente. Porque Singularidade, né, de cada um. exatamente, exatamente.
e os opostos se atraem, os opostos se atraem, os iguais se atraem, tudo se atrai. Só que você tem que saber que nem sempre você vai ser a prioridade para a pessoa como você dá. E tá tudo certo nisso. Eu acredito também na frase de um filósofo, não lembro o nome dele, mas fala exatamente que entre o que eu penso, o que eu quero falar, o que eu falo, o que você quer escutar, o que você ouve, o que você quer entender como é certo, tem um abismo. Então, muitas vezes você pensa, porra, mas eu fiz aquilo ali e a pessoa não fez nem um terço de volta. Só que a forma dela, existem formas, né, de cada um entender, receber e dar o amor. Um exemplo. E às vezes a pessoa, o da pessoa é o tempo de qualidade, passar o tempo com aquela pessoa. Outra pessoa dá amor no serviço. É Dona Beth. Dona Beth é a pessoa que vai lá e vai fazer e falar, tô fazendo. Ainda vai lembrar, tô fazendo aqui pra vocês. Entendeu? Então cada um tem sua forma de amar. Tem outro que é comprando coisas, dando coisas. E muitas vezes a gente, dentro do nosso egoísmo, não entende exatamente isso. De, pô, mas eu fiz isso e a pessoa me cagou pra mim, sendo que ela retribuiu talvez de uma outra forma e da forma dela. E sem contar que existe, igual você falou ali, momentos da vida. Tem momentos que você tá mais pra uma coisa. Se a gente viver a mesma vida até o final, quer dizer que tá alguma coisa tá errada, não teve evolução, não teve estágios e ciclos diferentes para serem vividos, né? E eu também sempre fui muito apegado nisso, ficava bravo com as pessoas por coisas que, cara, foda-se. Hoje em dia eu vou muito pra esse lado e me encontrei sendo a pessoa que eu criticava até, de tipo, ah, a pessoa fez isso pra mim, pô, nossa, obviamente que eu não sou otário de dar, né, levar a mesma, assim, de pessoas que agiram não na má fé, mas cagando pra mim, eu não vou tratar aquela pessoa como prioridade. Mas também não desejo nem um pouco mal dela e quero que ela tenha total sucesso na vida dela da forma que for. Se nossos caminhos se cruzarem, eu tenho um aprendizado que aquela pessoa é daquela forma e tá tudo bem. E continuamos nossa trajetória sendo quem nós somos, né? Não dando espaço para aquela pessoa que me magoe da mesma forma. E também aquela pessoa às vezes nem reparou que aquilo foi algo que afetou. E o jogo emocional é uma coisa muito louca, que dá pra. Filósofos tentam explicar isso há quanto tempo, né? E o que eu mais tento chegar próximo e o que é o mais difícil de conseguir, eu acredito que é o estoicismo. O estoicismo, eu não sei se eu já conversei com o pai sobre isso, já falei algumas Mandou, coisas, né? mandou. É a arte de não sofrer, cara. Você tem controle, assim como você falou, das suas atitudes, do que você acha que é certo pra você. Qualquer coisa que é externo a isso, Você não não é do pode seu controle. controlar. Você não tem o que fazer. Você tem que. Você não tem controle sobre aquilo que acontece, mas sim como você reage àquilo. Se você se abater, se você ficar com raiva, se você ficar triste, quem vai estar te punindo é você mesmo. Sim. Não é o acontecimento em si. E muitas vezes isso para uma pessoa que, pô, desde moleque eu sou explosivo e do momento e tudo mais, aplicar isso é muito difícil. Mas é uma questão de tempo. É uma questão de você viver e aprender a conviver, né? Que é o mais difícil. Pô, eu não vou que é calmo, é outra, Ah, ele é outra é coisa. outro nível. É outra É outro coisa. patamar. Eu não. Aquela calma ali, eu não sei se eu chego num dia. Mas é bom pra ter uma referência de tipo, tá se estressando por quê, pô? Tão simples, vai lá, faz outra coisa. Sabe, tanto de coisa pra fazer. Eu acredito que ali na época do Rumo ao Topo foi tudo muito loucura, né? Tava imerso, totalmente concentrado no projeto, mas foram acontecendo tantas coisas em paralelo que é muito louco de se ver assim. Como eu tô escrevendo ainda o último episódio não tá completo. Eu queria trazer mais assim de como foi, pô, extremamente significativo pra mim aqui aquela luta em si de tantas coisas que aconteceram ao redor.
Pô, tinha pessoas lá que de certas épocas da vida desacreditaram de muitas coisas do meu potencial de fazer e lá viram um resultado absurdo. E hoje em dia o tratamento comigo é extremamente diferente, acredito por conta daquilo, porque viram do que eu sou capaz ali. E eu sabia que aquela ali era a virada de chave, porque todo mundo que tava lá tava com o olho brilhando. De, cara, vamos ver como que vai ser, viram o sofrimento e viram o resultado lá que foi a luta. A gente tava quanto tempo sem se ver? 2 anos? Ah, uns 2 anos e pouco, né? E daí nos vimos antes da luta ali. Então, tantas coisas aconteceram nesse meio tempo que talvez aconteceram porque eu deixei a vida viver no modo dela, sem ficar me cobrando, me pressionando, e sim agindo da forma que eu achava que era correta, sem pensar, sem ter tempo para pensar se aquela pessoa ia retribuir da mesma forma ou como ela ia receber isso. No final de tudo é igual ir no primeiro vendedor lá, no primeiro cliente, tentar a primeira venda. Você não sabe como vai acontecer, mas se você só for e fizer, você vai ter uma resposta muito melhor do que ficar em casa com medo. Então eu acho que é isso, você botar a cara, passar por cima dos seus, principalmente o ego é a parte mais difícil, pelo menos para algumas pessoas como eu. Mas hoje em dia o meu namoro também me ajudou muito, assim, por ser uma pessoa extremamente sensível e eu sou grosso raiz, assim, né? Minha forma de ser, às vezes eu dou uma patada na pessoa sem perceber. Então tudo isso vai te ensinando um pouco sobre a vida, né? Sobre como tratar alguém e tudo mais. Mas toda essa jornada foi louca e eu fico feliz aonde que eu tô e quero, pô, ficar muito melhor conforme o tempo. Hoje eu tenho um ciclo de amigo muito fechado, não sei como que você tá até nessa parte, mas, pô, hoje que é amigo mesmo, é muito fechado, até porque eu tenho uma família que é muito junto, né? A gente sempre foi muito junto. Então, acho que pra mim já é o suficiente. Não tenho que ficar apostando em novas amizades. Claro que não vou me fechar a ninguém, mas não tenho que ficar me apostando em coisas que podem atrasar a minha vida nesse momento, sendo que eu tenho tudo pra dar certo. Que é ter quem me ama ao meu redor, apostando, apoiando, e ter meu foco, meu objetivo. Acho que já é o suficiente. E E assim, como que tu vê assim atualmente que tá a sua vida, tanto questão familiar, tem alguma rixa, tem alguma coisa que tem aberto ainda ou hoje em Não, dia tá tudo mais tranquilo? não, na verdade não. Hoje eu tô realmente tranquilo. É óbvio que por tudo que a gente passa, por tudo que eu passei aí, você seleciona, né? Você seleciona as pessoas ao quais realmente você quer estar, aquelas que não te abandonaram de forma alguma, que seja numa mensagem, seja numa ligação, que sempre tiveram apoiando ali. Você vê realmente a importância que você tem para cada um quando você passa por um momento de dificuldade. E eu pude contemplar ali alguns poucos amigos, porque infelizmente a vida nos ensina de tanta forma. Eu em qualquer lugar que eu fosse, eu reunia 30, 40 pessoas amigas assim, fácil, entendeu? Ah, vamos pro pagode. Eu consegui uma lista de 30, 40 pessoas para ir pro pagode, entendeu? Eu fiz um aniversário da PAN numa terça-feira num pagode, eu reuni 50 pessoas, na casa tinha 70, sabe? Então, por quê? Por causa do conhecimento, do carinho que as pessoas tinham com a gente e tal. E todo mundo gosta de uma festa, e todo mundo gosta daquilo, só que nesses momentos é fácil você reunir uma multidão, Sim. tá ligado? Então, poxa, graças a Deus, aí, sempre onde eu fui, a gente sempre bebeu do bom e do melhor, sempre curtiu tal. Então é bom estar comigo, olhando de fora, assim, sabe? Mas, e aí? Naquele momento ali que você não tinha pra onde correr para conseguir ir pro hospital, quem que foi lá, entendeu? Uhum. É esse momento que você vê realmente quem se importa com você. Ah, eu tô aqui na puta que pariu, que eu tô precisando da tua ajuda. Cara, não, eu tô chegando aí, eu vou, sabe? Então, a vida ensina que às vezes, dentro do teu próprio orgulho, você tem que passar por isso para precisar da ajuda de alguém também,
Porque tem vezes que você não tem pra onde correr. Você precisa de alguém para te ajudar. E aí, para onde você corre? E quem está disponível realmente para te ajudar nesse momento? E esse momento ali faz com que você conheça as pessoas e que você exercite a gratidão. Que, por exemplo, tem esses dias mesmo, sabe? Tudo dentro daquilo que a gente tem aprendido aí na questão digital, o pouco que eu sei hoje de rede social, pô, tem uma pessoa que está fazendo, começando aí uma nova empresa, porque também o segmento dela, assim, sabe, está bem saturado no mercado e ela está com alguma dificuldade, de repente começou a trabalhar com pintura, sabe? E daí tava fazendo ali, não conhece quase nada de rede social, se batendo no Instagram e tal. Falei, não, vou fazer, fiz um cartãozinho virtual para ele ali, com todos os links deles ali e tal. Eu falei, pô, cara, mas não sei fazer isso, quanto que custa? Eu falei, cara, não custa nada. Daí ele falou assim, não, mas como assim, cara? Pô, ninguém trabalha de graça e tal. Eu falei, pois é, cara, mas ninguém vinha de São José dos Pinhais até o Santa Cândida de graça lá, para me ajudar quando eu precisava. Sim. Entendeu? A tua esposa aí me fazia massagem nos meus pés que eu não conseguia colocar no chão por causa do ácido úrico, da gota que me atacou, que eu não conseguia andar. Quanto que ela me cobrou? Não, ela fez por amor. Eu falei, pois é, eu tô fazendo por amor, cara. Sim. Daí eu falei, sabe, essa é o meu momento de ser grato e retribuir com o pouco que eu sei. Então isso não me custa. Assim como não custou para ela, como não custou para você. E isso pra mim é o maior sentimento que tem. É o amor e a gratidão, cara. Porque Uhum. sem isso a gente é simplesmente um pau no cu. Que você recebe e a hora que precisa você vira as costas. Sim. Ou, custa tanto, sabe? Então, cara, a gente dá o que recebe, sabe? Ah, e se a gente dá e não receber, como eu já disse, valeu também. Então hoje eu consigo passar por isso e superar sem problema nenhum quando eu não recebo. Mas quando eu posso retribuir o que eu recebi, cara, daí isso aí você faz com amor, com prazer, com felicidade de estar fazendo. Eu falo, porra, cara, eu consegui pagar, sabe? Sim. Então, cara, a gratidão é uma coisa linda e necessária. É necessário, cara, porque, porra, você se sente renovado, sabe? Fala, porra, consegui retribuir aquilo que eu recebi de graça, Sim. né? E é assim tantas coisas da nossa vida. O porquê que a gente hoje eu quase nem mesmo tendo tido uma história grande na religião e tal, hoje eu não discuto religião, não falo muito sobre religião, sabe? Mas tudo que eu aprendi com o tempo de igreja, com a Bíblia, hoje eu sou feliz. E às vezes que você, por nada, você manda uma mensagem, porque eu tenho muito disso de feeling e de dom que foi me dado, e mesmo eu não usando na igreja onde foi me confiado, ainda existe isso dentro de mim. De você ver uma mensagem e a maneira que aquela pessoa digitou, você vê que aquela pessoa não está bem. E você Uhum. pergunta, você especula, sabe? E você tem uma palavra de conforto para aquela pessoa. Essa palavra de conforto pode mudar a história daquele momento, pode mudar a decisão da vida de uma pessoa, e simplesmente você foi um canal naquele momento de necessidade. Sim. Então, assim, o porquê que hoje eu não me prendo mais tanto na necessidade de estar junto com pessoas tal, mas saber da minha utilidade em momentos desse, que de repente eu tive a sensibilidade de perceber algo que não estava correto com aquela pessoa, e aquele momento ali, esse é o meu momento. Pô, e aí, Lucas? Tá tudo bem, cara? Eu senti que você tá diferente naquela foto ali. Se olhar para a Uhum. foto e o sorriso da foto, você vê tristeza naquele olhar. E você perguntar, ah, não, tá tudo bem e tal. Não, é que eu senti diferente, a tua foto tava assim, tá com semblante triste e tal. E daí naquele momento A a pessoa pessoa fala, já. poxa, eu realmente passei por isso, sabe? Então, são momentos importantes que a gente tem que se apegar. Não naquilo que deixaram de fazer, ou se te chamaram pro churrasco. Foda-se, Uhum. foda-se, cara. Hoje eu me importo comigo e com a minha mulher, cara. Que Uhum. essa pra mim, essa olha,
troco minha vida pela dela se for necessário, cara. Porque o que ela fez por mim, o que ela faz pra mim, Sim. isso não tem preço, entendeu? Agora, as pessoas que estão conosco ali e tal, isso aí, estão com a gente, legal, vamos curtir, vamos se divertir. Não estão com a gente, beleza, vamos curtir eu e ela. Faz A, parte, a né? gente, a gente sai, eu e ela, vamos em tal lugar. Só que a gente vai em tal lugar, marca, pô, porque eu tenho esse problema, né? Eu gosto de uma rede social, né? Tô aqui, eu posto. Mas aqui, pô. Tem muita gente que as melhores coisas é no quietinho e tal. Legal, concordo isso também. Mas eu gosto de compartilhar momentos felizes. Porque ninguém nunca viu postagem minha lá cheio de cano. Ninguém, porque eu tô aqui no hospital, aqui morrendo, aqui e tal. Eu tô aqui. Eu não postava isso. Porque isso aí eu acho que não merece ser postado. Agora, quando eu consegui superar, eu fiz uma postagem que até teve, eu perdi alguns amigos por causa daquela postagem. Porra, deixa de viadice. Vai ficar mimizando aí e tal. Pô, você tá bem e tal. Cara, eu não postei aquilo ali pra chorar. Eu postei aquilo ali pra mostrar aonde eu estava, aonde eu cheguei, numa Sim. necessidade, e eu consegui superar aquilo ali. Então, aquilo ali, a postagem foi um grito de vitória, de liberdade. Passou. Quando eu estava depressivo, 5 meses dentro de um quarto trancado, eu não postei nada. Quando eu consegui sair de cima da minha cama e consegui começar a viver novamente, foi um grito de liberdade. Ó, eu consegui, eu passei por isso. Aí veio um pau no cu lá e falou, porra, mas fica de choradeira, eu vi que você tá bem e tal. Falei, cara, te incomodou a postagem que tá ali? Para de me seguir. Cara, não leia, não veja. Eu falei, só que assim, mas esse é um momento meu muito terrível, porque antigamente eu brigava, gritava, saía no soco se fosse preciso, mas hoje em dia não, eu consigo acabar com poucas palavras com a pessoa. Eu falei, engraçado, cara, pô, eu tô com 45 anos, eu tô agradecendo por ter superado isso. Porra, agora você, com 50 anos aí, até 2 anos atrás, estava querendo tirar a própria vida por causa de uma mulher que te meteu chifre e você colocava na rede social toda semana lá, pô, a vida não tem sentido pra mim, essa droga de vida, essa desgraça de vida e tal, por causa de uma mulher, cara. E que dia que eu entrei no teu WhatsApp pra dizer, ô, deixa de viadice, ficar chorando por causa de mulher aí, cara. Uhum. Quando que eu fiz isso? Agora eu que quase morri por conta da saúde e, e estar mostrando para as pessoas que hoje eu tô bem é viadice, então faz uma gentileza para mim, para você, me bloqueia da tua, não, nem precisa se dar esse trabalho porque eu mesmo vou fazer. Cara, excluir a pessoa da minha vida. Aí, só que assim, cheguei em lugares porque a gente tem amigos em comuns, várias vezes cheguei, cumprimentei o cara como se não tivesse acontecido nada. Entendeu? Vou convidar o cara para alguma coisa junto comigo? Não. Mas aonde eu tiver e ele tiver, eu não tenho problema nenhum. Não vai Só ser um que, incômodo. só que a primeira vez o cara até me cumprimentou. A segunda vez o cara viu, fez que não me viu e saiu de fininho. Então, assim, o problema não sou eu. Quando eu chego nos lugares, ele vai embora. Mas o porquê? Porque ele continua com 50 anos um menino. E eu não. Eu consegui evoluir, consegui amadurecer. E isso para mim é uma grande vitória, entende? Então, infelizmente, cara, tem pessoas que vivem naquele mundinho ali, cara, e não vai conseguir se libertar disso. Mas por quê? Porque elas não querem evoluir. E quem não quer evoluir, cara, eu não faço questão nenhuma de estar do meu lado, cara. Porque o meu negócio é para frente. Então, mas você não acha também que ter só é, não cagado pra ele, ou porque ele, pra que ele acha viadagem ou não, talvez não seria até melhor do que tudo isso, do que responder? Não, seria, com certeza, com certeza. Hoje, porque nós já estamos falando Um dia, isso de um ano e pouco atrás. Então, hoje, dentro do meu processo evolutivo, eu não faria. Eu não faria por quê? Porque um cara de 50 anos se mostrou o moleque que é, entendeu? Mas eu não precisaria expor esse moleque, entende? Eu não precisaria expor ele, porque eu expus ele para ele mesmo. E esse é o pior sentimento. Quando alguém confronta você, porque, cara, ó, uma pode coisa. falar, não vou pegar só a outra ali. Tem um amigo meu
que ele me falou várias verdades dentro da minha personalidade, do meu modo de ser e de pensar, que, cara, aquilo ali a princípio me ofendeu, me magoou, mas era a verdade. Era a verdade, cara. Então, assim, a A verdade verdade dói. dói, cara. Ela dói, mas ela é a verdade. E como você vai contra a verdade? Não tem como você ir contra a verdade. Ou seja, foi a primeira vez na minha vida que eu não respondi alguém. Sabe, aquele negócio de eu sempre responder e nunca sair por baixo. E assim, e eu tinha resposta sem ofender, sem discutir, sem gritar, que poderia acabar com o cara. Porque, tipo assim, dentro do que eu convivia com o cara era uma porcaria em quase todos os sentidos da vida dele, sabe? E assim, a resposta que eu dei pro outro, pra esse aí eu poderia acabar com ele. E eu simplesmente, a primeira vez na minha vida, eu não respondi. É porque também é teu ego falando, não é? É uma luta constante entre o ego e a razão e a emoção. Então, assim, a emoção do momento seria, porra, você tá pensando o quê, cara? Pô, você é um marido de bosta, você é um pai de merda, você é um filho que não existe, você é um amigo porcaria, que ninguém pode contar com você nunca, e você sempre quer contar com as pessoas. Enquanto as pessoas são úteis para você, é o melhor amigo. A hora que a pessoa virou as costas e disse um não para você, acabou a amizade. Entendeu? Então você é um porcaria. Cara, e eu me peguei nisso, de não responder, e a primeira vez que eu consegui ficar feliz de não responder, porque antigamente, pô, eu ia Ia ficar ficar remoendo. remoendo, cara. Falei, como que não respondi esse cara? Não sei o que, não sei o que. Hoje, sabe, eu encontro o cara de vez em quando, a gente troca ideia e tal. Normal, beleza, entendeu? Mas ele lá e eu cá, entende? Ele Uhum. continua sendo o mesmo porcaria. E eu sou um porcaria um pouquinho mais evoluído. E isso me faz feliz, cara. É difícil. O ego é uma batalha diária. Sim. E vai ser sempre, né, E cara? é uma das coisas que também o relacionamento me ajudou muito. De saber que muitas vezes não é o momento, cara. Não é o momento. É porque é como se fosse um tesão. É a emoção, né? Quando você tá emocionado, a razão ela automaticamente vai pro lado, né? E muitas coisas ruins podem acontecer disso. Às vezes muitas coisas boas, mas tudo demais é ruim. Então, muitas vezes você deixar aquilo ali pra resolver depois é muito melhor, porque às vezes aquela resposta que você deu vai sustentar teu ego, vai deixar o teu se sentir melhor naquele momento, mas com o tempo, qual que é a necessidade disso? Será que isso não vai te prejudicar mais pra frente? Será que talvez aquela pessoa lá ela não vai trazer uma oportunidade pra tua vida e você descartou porque você estava com raiva dela naquele momento? Mesmo que seja uma pessoa que por vários motivos era ruim, tenha um porquê de até aquele ponto você tá com ela. Algo ela te favorecer, que seja numa conversa, seja num rolê, que isso Sim. aí não vai ser algo que você leva pra vida. Mas naquele momento você sabe que aquela pessoa você não leva pra vida. Você falar, bater de frente, muitas vezes vai impedir você mesmo de crescer em uma parte. E eu aprendi isso há muito pouco tempo e é uma coisa muito difícil de exercer. De respirar, fechou então, beleza. E às vezes não tem como, ninguém tem sangue de barata, né? Ainda mais você não nasce com esse sangue, não tá na sua personalidade. Mas todas as vezes que eu não agi pela emoção, depois de um tempo, do seu tempo, do meu tempo no caso, aquilo me fez bem. E muitas das coisas que eu agi na emoção me prejudicaram. Uhum. Então eu acho que é uma questão de tempo, de feeling, de obviamente não virar otário para que as pessoas pisem em você, Sim. mas também não ser um otário de pisar nas pessoas. E querer ser o dono da razão sempre, né? Exatamente, porque às vezes nem é, Não.
Nem tá no Cara, seu. e não vale a pena. Não vale a pena você se estressar por isso. E assim, e fico feliz, né, que você mesmo, menino ainda de tudo, já tem essa percepção e já tem esse pensamento. Porque, pô, teu pai, como eu disse, levou 45 anos da vida para conseguir chegar nesse momento, sabe? Mas ainda bem que chegou. Porque senão poderia, daqui 5 anos, estar falando sobre isso e ter perdido 5 anos com essas coisas, assim, sabe? Sim. Porque, cara, só quem se desgasta é você mesmo. É você que sofre. Porque você ficar remoendo, entendeu? O que a pessoa falou, do que mesmo você xingou, você sabe? E de repente você pode destruir um casamento, destruir uma família por conta de um. Ou você mesmo, porque Sim. a gente não percebe na hora, Uhum. e nosso ego também, depois de fazer a merda, não deixa aquilo abater, que você perde momentos de, tipo, pensando, pô, aquela pessoa, como ela tá, o que que tá acontecendo? E você não quer voltar atrás. E Sim. daí fica uma batalha dentro da sua cabeça também de, tipo, Ah, mas eu tinha razão. e fingir que nem tá acontecendo. Só que Aham. dentro o corpo vai respondendo de outras formas. Uhum. Então é muito foda. Por exemplo, esse tempo aí que você falou, desses 3, 4 anos aí que você teve quase morte. Quanto tempo a gente ficou sem se falar? É, a gente ficou sem falar 2 anos e pouco, né? Se juntar as duas. Teve mais de 2 vezes. Não, de ficar sem se falar assim foi esses 2 anos e pouco. A gente Não. não tinha tanto contato antes, mas não era porque não ficava sem O falar. casamento do tio Rafa a gente não tava conversando também. Não, tava assim. Não tava. A gente não conversou no dia. Tanto é que na época eu lembro porque isso marcou bastante no dia do casamento, que tava iniciando um namoro e a Pam pediu pra mim pra apresentar ela pra você. Porque a gente não tava se falando. Pô, não lembro, cara. Então, foi uma das vezes também. E daí, a outra foi quando você teve infarto, que daí eu fui pra lá, mas aí a gente já tava de boa daquela vez lá, né? Uhum. Daí a outra agora. Mas não deu 2 anos que a gente ficou sem se falar agora. Ou deu? Deu. Foi em 2019 que eu me infartei. Não. Mas isso daí foi em Sim, 2020 que a gente. sim, então. Nós estamos em 2023. Deu 2 anos e pouco. Foi na É, pandemia, né? Foi março da pandemia. foi bem quando começou a pandemia. Exatamente quando começou a pandemia. E na verdade, desde então, a gente só voltou a se falar e nunca conversou exatamente sobre o que aconteceu, né? Sobre os pontos de vista. O Então, pai até falou pra mim, mas, né, foi algo por cima. sim, na verdade a gente conversou um pouco, realmente por mensagem assim e tal, mas pessoalmente não. Não, na verdade, nem por mensagem a gente falou, vamos deixar pra depois, pra um dia que a gente tiver pessoalmente, e acabou, Na, né? Não. na verdade, você fez a explanação do que você pensava da situação, numa mensagem. Eu passei o que eu pensava e ficou por isso mesmo. Um dia a gente conversa e ficou. Aham. Mas você passou o teu ponto, eu passei o meu ponto e tudo certo. E ficou tipo, uma hora a gente conversa A sobre gente isso, senta e conversa. mas não Até não conversamos. se mostrou necessário, né? Não se mostrou Eu, necessário. eu sinceramente não vejo assim, sabe, uma necessidade, mesmo porque eu entendo, compreendo, respeito o seu ponto de vista, eu tenho o meu, eu dentro do meu pensamento eu tenho a minha razão, você dentro da sua tem a sua Isso, razão, sim, com ponto. certeza. Então, sabe, cara, dentro daquilo de não se prender em detalhes assim, que poxa, o que que vai mudar de saber quem tinha razão, quem não tinha? Não, isso aí A gente é perdeu, batalha de a gente ego, perdeu. né? Na Sim. verdade, o fato, quem perdeu fomos os dois, né? Os Uhum. dois não, que acabam envendo um monte de gente nisso, né? Muitas pessoas, com Entendeu? certeza. Então, assim, e uma pessoa, assim, que envolveu muito, que, porra, pra mim, eu já falei desse cara também, que é um ídolo pra mim, que é teu avô, né, cara? Sim, Então, porra, eu acho que dentro de todo o quadro, assim, ele foi um cara que sofreu junto com a gente, sim. entendeu? Porque eu fiquei todo esse tempo sem vir pra cá, sem ter muito contato e tal. Quando, depois de tudo que eu passei, a primeira vez que eu pude vir pescar pra cá, né, uma paixão minha, que eu tava muito tempo sem, e quando eu encontrei o vô, cara, pô,
A gente não precisou falar nada, cara. Só um abraço ali, cara, sabe? Então, Sim. todos perdem, cara. E Uhum. não é. Você não fica só em nós. Envolve muita gente, entendeu? Então, é isso. A vida nos ensina isso. Que a gente é sopro, cara. A gente é Uhum. sopro e não sabe pra onde vai, nem pra onde vem. E qual que é a senha, cara? Uhum. É a senha, cara. A gente tem uma senha lá em cima, velho. A hora que chamar um número tal, é você, filho. Não tem o que fazer, né? Abraço, entendeu? E da forma que for, né? Não Da forma importa a que idade, for, não importa nada. entendeu? Então, o que eu aprendo com tudo que eu passei? Pô, sobreviver a 2 infartos, mesmo novo, né? E quanto mais novo, um processo de infarto, ele costuma Pior. ser mais fulminante, né? Normalmente, muita gente não teve a mesma sorte que eu. Aí você para pra pensar, pô, mas o porquê? Por que que eu tive essa oportunidade? Por que eu tive essa nova chance? Tudo tem um porquê, cara, sabe? Enquanto não completar o meu ciclo de vida aqui, cara, enquanto tiver coisas pra fazer, mano, não tem o que faça. Você pode parar no hospital várias vezes, como eu parei, mas enquanto você não cumprir o teu papel aqui, cara, não adianta. Só que tudo tá determinado pelo homem lá em cima, cara. Então, é assim, o que eu aprendo com tudo isso? É olhando os meus problemas, os meus defeitos, as minhas dificuldades, as minhas limitações e tentando mudar. Melhorando. É o que eu tenho feito isso, sabe? Procurando melhorar, procurando crescer como pessoa, é, buscando sempre conhecimento, né? Que isso é uma fonte inesgotável, cara, o conhecimento. Você sempre tem o que aprender e feliz é aquele que está em busca do conhecimento. Está ali lutando para se conhecer, para conhecer as outras pessoas, porque a gente é uma luta grande para se conhecer. E daí você entender, a conhecer cada pessoa da maneira que ela é, que se comporta, isso faz com que você consiga amadurecer mais forte você mesmo, entendeu? Porque aquilo que eu estava falando até agora há pouco, você colocar as tuas dificuldades no outro, a tua expectativa no outro. E esse é um grande erro. Uhum. E é só o tempo e só as experiências, as quedas, os tropeços, para que você possa aprender com Sim. eles. E acredito também que isso aí é olhando para os outros, que eu sempre tive, sempre achei muito legal e sempre tive, assim como você falou ali, o dom da palavra, de muitas vezes a pessoa chegar, me conhecer em um dia e se abrir totalmente assim, e contar coisas que se conta para poucas pessoas. E naquele momento eu fui extremamente importante para aquela pessoa e ficou marcado na vida daquela pessoa e automaticamente, como eu gosto de ajudar, ficou marcado na minha também, foi um aprendizado. E cada um, como eu tava falando, cada um tem suas particularidades. Muitas vezes pra gente essa de deixar nosso ego falar mais alto por conta da nossa personalidade é uma luta eterna. Muitas vezes a pessoa é tão coração que caga totalmente pra si mesmo e pro ego, que essa é a batalha dela interna e sempre vai ser. Então eu acho muito legal isso e o que faz da vida ser tão legal, algo diferenciado de se viver, de dar valor pro bom, porque existe o ruim. Se fosse só bom, seria horrível, seria neutro, você não teria emoção, sabe? Tem gente que gosta de sei lá, ficar em algo plano. Tem gente que gosta de uma montanha russa. E Uhum. tá aí, daí, pô, você reclama quando tá embaixo. Mas toda vez que você tá no pico também, você tá feliz pra caramba. E talvez aquele só foi o seu pico porque você esteve embaixo. Sim. Então, muitas vezes a gente reclama principalmente voltando pro início, lá pro primeiro assunto de, empreender, pô, me ferrei nisso aqui e tudo mais, fica se martirizando no lugar de, tá, como que eu posso resolver isso? Porque aconteceu, não tem o que fazer. Como que eu posso dar a volta por cima? E isso tudo é com o tempo, com a vida. Eu acho que cada um tem o seu tempo também. Como você falou, pô, com 45 anos cheguei nesse estágio. Cada um tem o seu tempo.
Não tem como a gente ficar. Igual você falou também, a única hora que é certa é de partida e que a gente nem sabe. E de resto a gente tem que tentar acertar. Sim, Tem sim, que tentar acertar. Um assunto que também é legal de se trazer é que a gente sempre foi moedas opostas na questão de religião, né? sim, E porque eu, boa parte da. Acredito que minha adolescência inteira eu fui ateu. E até os 21 anos eu fui ateu assim. Mas não, nunca, eu nunca fui a pessoa e nunca quero ser essa pessoa de tá errado e ponto. Eu acredito que chegam informações pra você e através dessas informações você toma a conclusão do que é certo e errado baseado no que você pensa. E até então, coisas externas eram muito mais fortes pra mim do que pesando pro lado de, cara, não é possível que isso aqui tá dessa forma e existe alguém olhando por isso, né? Mas foram acontecendo coisas na vida que me fizeram mudar de opinião. E acredito que isso tá tudo bem também, de você não se apegar, que aquilo é o ego falando, né? Não, não posso errar. E isso, graças a Deus, nunca deixei me afetar. E nunca tive problema de conversar com religião, sobre religião com qualquer pessoa. Mas, até então, muitas coisas me pegaram. Por exemplo, acho que uma das coisas que me fez mais ficar revoltado, assim, foi até acredito que no ano de 2020, se não me falha a memória, que teve a morte do Kobe Bryant. Não sei se você conheceu quem que é hum, Kobe Bryant. É um ídolo do basquete. O cara sempre foi muito foda. É o Cristiano Ronaldo do basquete. Dedicado pra caramba e tudo mais. Tem um jogo lá que é uma história muito legal, que ele jogou contra o Michael Jordan. Ele sempre foi fã do Michael Jordan e tava vestindo um Jordan. E o Michael Jordan foi o MVP da partida, passou por cima do Lakers, do Kobe, e chegou no Kobe e falou: Você pode usar os sapatos, mas nunca irá preenchê-los. O cara ficou puto. A galera do time dele falou que ele não falou com ninguém durante a semana inteira do negócio e ficou só treinando. Nesse jogo de volta, ele foi o cestinha. Nos primeiros 36 pontos, 30 pontos era dele. Passou por cima do Jordan. Então, ele sempre foi esse cara muito dedicado. Todo mundo falava que ele era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. E ele se aposentou cedo, tava com o corpo. É, se eu não me engano, a partida de aposentadoria dele, ele foi MVP ainda. Só que ele passou anos fazendo isso. E chegou uma hora que ele queria dar uma atenção para a família dele. Tinha 3 filhas, se eu não me engano também, e queria parar para dar uma atenção para uma filha dele. E cara, foi lindo a homenagem dele de parada. Um ano depois, ele sofreu um acidente de helicóptero. 1 minuto de queda com a filha de 8 anos. Cara, imagina, uma filha de 8 anos. Tipo, você cair de um avião 1 minuto de queda avião não, helicóptero. É apavorante, mas imagina com a tua filha de 8 anos, com tudo pra viver. Então, cara, fiquei imaginando, cara, como que existe um Deus? Como que existe alguém que permitiu? O que que esse cara fez? Tanto de gente inútil no mundo, tanto de gente má, e daí com uma pessoa que tava dando há 1 ano atenção pra família. Então, tudo isso muito pesou pra mim. Só que teve momentos na minha vida depois que aconteceram coisas que não tem explicação. Se não for alguém de cima orquestrando tudo isso. Eu lembro exatamente o dia que foi que, pô, vinha acontecendo muitas coisas ruins na minha vida e eu fiquei revoltado também. E daí, pô, teve um dia lá que a Maria estava envolvida, a gente foi lá, a gente ficava e terminamos e já tava acontecendo outras coisas, no trabalho também tava começando a dar algumas coisas erradas e daí eu falei, pô, daí querem que eu acredite em Deus?
É a fase que eu tô mais me dedicando, é a fase que eu mais fiz coisas boas na minha vida, tanto para as outras pessoas, e agora tá acontecendo tudo isso comigo. E daí, do nada, fez um. Eu parei assim e vi que, tipo, a maioria das coisas que estavam acontecendo de ruim era total culpa minha. Fui eu que deixei de olhar para aquilo demais, porque tava muito. E tava a frase do César MC: nós somos Pinóquios plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. E eu acho que foi exatamente isso que eu tava fazendo. Eu tava é, me colocando em situações ruins da minha vida e me impedindo de viver e colocando culpa em algo externo, que não tinha nada a ver com isso. E nesse momento foi uma virada muito grande. Então foi nesse momento ali que eu comecei a acreditar em Deus. E isso foi há 2 anos mais ou menos. E a gente ainda nem teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? Pois é, pois é. Na verdade, são várias coisas. Isso aí já é um tema pra gente ficar mais 2 horas aqui, né? Bora. Você sabe disso, né? Eu não Por- tenho tempo. No máximo a namorada me mata. porque assim, né? Tudo que você passou aí, a decepção e os porquê de que acontece com outras pessoas, né? Grandes pessoas que a gente, no nosso ver, não merecia ter partido. Isso acontece todo dia. Mas tudo tem um porquê, cara. Tudo tem um porquê. Daí você falou assim, por exemplo, porque cadê um Deus que deixa acontecer isso? Uhum. Porque as suas frustrações, as suas dificuldades e tal, se tivesse um Deus não estaria acontecendo isso, tal, tal. Eu tô fazendo as coisas boas, eu tô na melhor fase, tentando fazer tudo que é certo e tal. Cara, isso aí nada adianta, cara. Você fazer o que é certo não é uma coisa que, eu tô fazendo porque é certo, Deus. Tem que ver que eu tô fazendo. Cara, é tua obrigação fazer o que é certo. Agora eu te pergunto assim, vou inverter um pouquinho a situação e tal. O que que você fez pra Deus? O que que você fez pra Deus? Porque eu fui um bom menino, eu tô tentando ser melhor a cada dia, tal, tal. Mas o que que você fez? O que você fez pro teu próximo? Qual que é a diferença que você fez na vida de outra pessoa? Porque representar Deus é isso. É você fazer a diferença na vida das pessoas. Não precisa ser financeiro, não, uma palavra, um momento, ir no hospital e ver alguém precisando, você fazer o bem a alguém que não seja do teu amor. Porque Uhum. você dá o carinho, retribuir a atenção que você tem às pessoas que você ama, isso é fácil. Isso é Uhum. fácil e você faz com prazer, entendeu? Agora, você ser diferente para alguém que você nunca viu, sabe? E num momento que aquela pessoa precise muito, e você sem saber que aquela pessoa tá precisando tanto, e você fez aquela diferença na vida da pessoa, isso é você fazer algo por Deus, para Deus, entendeu? Porque assim, uma coisa que o evangelho e a vida na igreja me fez aprender é isso, de você conseguir enxergar a necessidade do outro e você, em pequenos gestos, poder fazer a diferença. Por exemplo, um exemplo, eu vejo muita gente se promovendo dentro de prefeiturias e hoje muito influência, sabe? Eu acho ridículo, eu acho feio. Beleza, a pessoa está ajudando, está fazendo, mas a partir do momento que eu pego uma câmera e me promovo com aquilo ali, cara, perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Eu tô me promovendo. Tô ganhando clique. Eu acho que isso é uma linha muito tênue. Não, Sabe o que eu não, quero dizer, né? não, eu até entendo isso. Mas, cara, sabe? É que tem pessoas que usam realmente para ganhar clique e existe pessoas que utilizam através da sua influência Para para outros que fazerem. para que outras façam e também para que chegue a mais pessoas aquela história Sim, e que outras pessoas possam ajudar. cara, Mas existe a linha tênue ali muito. mas dá pra contar as pessoas que é esse objetivo, dá pra contar numa mão, cara. Porque Hum. boa parte é isso. Porque você fazer o bem aos outros, cara, não precisa que ninguém veja, sabe? Tem coisa que, tipo, eu e a Pan sabe, e em alguns momentos, em algumas situações eu senti necessidade de falar pra alguém
sobre isso, porque de repente aquela pessoa precisava ouvir isso, porque eu tenho muito disso. Isso aí é uma coisa que eu não perdi de jeito nenhum, sabe? De momentos de falar algumas coisas nesse sentido, não para me promover, mas assim, poxa, se você for ajudar todo mundo que vem na janela do teu carro pedir ajuda no sinaleiro, não tem condição. Assim, hoje eu não frequento. Hoje eu não frequento igreja. Hoje eu não sou dizimista como eu era antes, sabe? Mas hoje eu tenho um outro entendimento de tudo isso. O porquê? Um exemplo. Eu acho um absurdo muita gente que fica pedindo e tal, que tem toda a condição de trabalhar, tá? É vagabundo, simplesmente quer ganhar um dinheiro ali, ponto final. Agora, eu passei mais ou menos uns 6, 8 meses atrás aí e tal. A gente tava no mercado, eu e a Pan. Aí um senhor, um anão, literalmente anão, desse Enanismo. tamanhãozinho assim, um anão ali e tal. Eu tava no caixa, na frente dele e atrás de mim. Aí ele pagou, eu paguei, e daí enquanto a pessoa tava embalando ali as compras que eu fiz, ele veio e colocou ali, e tava com um saquinho de vina, salsicha. Tava com um saquinho de vina, salsicha, daí o cara pesou ali, daí falou assim, deu, acho que 6,30. Aí ele tinha R$ 4 de moeda, algumas moedas, a pessoa contou para ele, ele tinha R$ 4. Daí ele falou, então o senhor, por Pode gentileza, tirar. tire e deixe só esses R$ 4 que eu não tenho, sabe? E daí eu já fiquei brabo pela situação do cara do caixa, sabe? Aham. Eu não serviria para ser caixa, eu teria pago aqueles 2,30. Sim. Daí o cara foi abrir para tirar, foi pegar uma sacola para poder não tocar na vina ali e tal. E aí, daí, nesse momento, assim, eu entrei no carro, assim, mais chocado com aquilo ali. Falei, cara, vina. É o que ele ia jantar, a vina. E ele não conseguia comprar a vina pra família. Daí eu falei pra Pan, falei, Pan, aconteceu isso, isso aí. Daí a minha carteira tava no carro, que eu tava só com a aproximação no celular. Daí eu falei bem assim, amor, vou ver ele dar um dezão, um vintão ali pra ajudar, sabe? E daí, a hora que eu fui ver a minha carteira, eu só tinha R$ 50. E tipo, de dinheiro eu só tinha esses R$ 50. Uhum. Eu falei, caramba, R$ 50 naquele momento pra mim era muito. Eu falei, cara, mas a Pra ele é necessidade que muito mais. é muito mais. Aí eu deixei acontecer toda a situação no caixa, e ele saiu passando com a sacolinha divina e tal. Daí eu chamei ele lá na janela do carro. Não falei lá na frente lá Uhum. das pessoas. Falei, senhor, por gentileza, vem aqui. Daí ele falou, oi, boa noite, meu querido. Eu falei, boa noite, meu querido. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Uhum. Cara, ele acabou de ter que tirar 2,30 de vina. Sim. Tudo bem, graças a Deus, sabe? Eu não vi um semblante triste naquela pessoa. Sim. Eu falei, seguinte, eu senti a necessidade de ajudar o senhor. Daí, nesse momento, assim, já encheu de olho de lágrima do Sim. velhinho e tal. Cara, a hora que eu tirei R$ 50 da carteira, que era o que eu tinha, cara, esse cara começou quase a urrar. Sim. Ele falou, filho, você não tem noção o que eu tô passando na minha vida. Eu falei, querido, eu quero só que o senhor saiba de uma coisa. Jesus te ama e eu também. Então, eu só quero que o senhor faça o melhor uso desse dinheiro. Sim. Nossa, cara, o cara beijou minha. Eu falei, não, o senhor não precisa fazer isso, Sim, sabe? sim, sim. Cara, mas sabe a importância que teve para aquela pessoa Com ali, certeza. sabe? E eu não falo isso para as pessoas. Uhum. Eu não falo isso para as pessoas, porque foi um momento que eu tive ali, e foi tipo assim, uma experiência ainda que veio me testar. Caramba, eu tenho só esses 50 e, porra, eu precisava desses 50 também. Sim. Só que para mim, eu tinha recurso para ganhar. A gente sabe como que funciona a venda. Você não tem hoje, amanhã tem, Uhum. entendeu? Sabe? Mas aquilo ali para mim foi tão importante. Esse é o momento que eu fui um instrumento na mão de Deus. Deus precisava ajudar aquela pessoa. E eu estava naquele momento ali e eu pude sentir a necessidade de Deus usar a minha vida, não é outro. Porque aquilo ali, sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? Muitas coisas na nossa vida desbloqueiam nesse momento de você ter a sensibilidade cara, você foi um canal de Deus.
naquele momento ali. Automaticamente, não foi os R$ 50 que eu perdi ou que eu investi. Foi algo que eu abençoei a minha vida. Para aquele senhor ali, cara, ele foi chorando embora. Ele Sim. pôde voltar e comprar uma carne, cara. Entende? Para ele foi muito, mas para mim, a minha vida foi muito mais abençoada naquele Com momento. certeza. Então, esse momento que eu pergunto para você, quantas vezes você teve essa sensibilidade de saber que Deus precisava de você para ajudar outras pessoas? Foi com dinheiro, no meu caso, naquele momento, mas foi muitas vezes com palavras para outras pessoas que eu Sim. Ou fiz, com atitudes. com atitudes, entendeu? Então, que nem a situação ali, né, Coube. do Kobe ali, que, né, você se decepcionou e questionou tal. Cara, ele viveu a vida dele, pô, ganhou tudo que ele queria. Quando ele decidiu se dedicar para a família, aconteceu aquilo ali. Sim. Mas ele teve esse 1 ano com a família. De repente, a gente não vai usar, não vou conseguir te convencer de forma Sim, alguma sim, o sim. ocorrido, entendeu? Sim. Mas entende que de repente Deus vê ali na frente e ele de repente poderia se perder nessa atitude que ele teve de se dedicar à família, mas ali na frente de repente poderia, sei lá, aparecer outra situação na vida dele que Ou uma mudasse, depressão por parar de jogar. entendeu? Não, eu entendo e não questiono esse lado. Hoje Sim, em dia, na sim, sim, época, né, por eu já não acreditar e as informações que me chegavam eram muito mais, me deixava muito mais pendente ao lado de, cara, não tem como existir algo sendo que tudo isso está acontecendo. Mas, depois que eu comecei a acreditar por vivências da minha vida, eu também fui procurar a ver esse debate. E tem um livro maravilhoso que eu indico muito, que é o Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal com o padre Fábio de Mello. E o Leandro Carnal fez. Esqueci a teologia. uhum, Ele estudou, é um cara extremamente estudado e é ateu. E o padre Fábio de Mello é um cara extremamente estudado e é padre. E é um livro muito bom, independente de religião, para você ler, porque no final de tudo eu entendi até a forma que eu particularmente vejo Deus, através de coisas que o padre e que o Leandro falaram, que a base deles foi a mesma. A conclusão foi diferente por questão da vida de cada um. Mas o padre Fábio de Mello fala, tem uma frase dele que me conquistou naquele livro. Que muitas pessoas, e dentro da igreja católica ele se sentiu perdido, boa parte do tempo, porque Deus estava muito nas coisas e nas igrejas. Sendo que dentro da percepção dele, Deus está na gente, nós somos nossos deuses, e quando eu encontro o homem bom que pratica a sua bondade sem querer benefícios em trocas e sim só pratica a sua bondade, ali eu vejo o espelho de Deus. Ou seja, o que muda é o que você faz, as decisões que você toma. E não exatamente você estar numa igreja. Cada um tem seu ponto de conexão com Deus. Se você Muitas vezes você não reza, muitas vezes você só tem uma conversa interna e aquilo é suficiente para você. Muitas vezes a pessoa se sente mais próxima naquele local, que é uma igreja ou em tal lugar, um precisa, santuário. né? Ela Precisa. precisa para ter essa conexão e tá tudo bem também. Sim, E, e boa parte disso é o que, graças a Deus, também eu sempre pratiquei, é o respeitar, independente de sim, cada um tem sua religião, tem sua forma de sim, entender, e você sendo uma pessoa boa, pra mim é o suficiente. sim. Não, e outra coisa dentro disso que tu tá falando, é, a própria Bíblia diz que a gente é o templo do Espírito Santo de Deus, que nós somos a igreja, o nosso coração é a igreja, aonde o Espírito Santo de Deus vem e repousa, entende? Então, assim, você não precisa de um prédio, você não precisa buscar Deus dentro de uma igreja.
Então, assim, hoje eu tenho isso comigo e é uma coisa que eu posso sentar com qualquer pastor, padre, pai de santo, mãe de Quero santo, trazer um pastor para um podcast, inclusive. posso sentar e a gente vai debater sobre isso. Ele não vai mudar o meu entendimento, a minha interpretação que eu tenho hoje a respeito disso, o porquê, assim, a partir do momento que me foi confiado um dom, onde dentro da igreja eu usei muito desse dom. Hoje eu posso continuar usando esse dom que eu tive e de maneira diferente. Porque assim, o próprio Jesus, quando esteve na terra, me mostra quantas vezes ele esteve dentro de uma igreja pregando. Quantas vezes que ele esteve dentro de uma igreja pregando? Não, cara, ele caminhava e a multidão caminhava atrás dele. Ele passava, via a necessidade daquelas pessoas e fazia um milagre ali, entendeu? Então não era questão de igreja, né? Quando estão vendendo lá no templo, quando estão vendendo as coisas lá, que ele chega, quebra tudo, tal, não sei o que, não sei o que, daí chega os guardas para prender lá, tal. Aí questionam ele com a palavra. Poxa, mas não é correto tal, trazer os dízimos no templo tal? Ele pega uma moeda e dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A igreja simbolizava a casa de Deus. E eles estavam profanando, vendendo as coisas ali e tal. Sim. E ele ficou enfurecido com aquela situação ali e quebrou tudo ali mesmo. E pegou, não, dá a César o que é de César, está aqui, ó. Agora, daí é Deus que a igreja, o templo é de Deus. Então eu não aceito que façam isso aqui, sabe? Então é uma coisa muito marcante. É muito marcante. Então, assim, aquilo que foi dado a mim, a você, cara, ninguém tira. Eu creio em Deus. Eu confessei Ele como o meu único e suficiente Salvador. Eu fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, não tem nada que mude isso. Não tem nada que tire a minha salvação. Você entende? Não tem, não posso. Ah, beleza, pô, eu fui lá por um momento, né, de depressão, alguma coisa, como eu passei também por isso, tal. Fui lá, resolvi tirar minha vida. Porra, aí é uma coisa complicada dentro da palavra de Deus, porque diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Mas, cara, eu tenho meus pontos de vista que de repente eu questiono isso, porque a Bíblia diz assim: confessou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está salvo. E aí? Quem que vai contra isso? O sangue de Jesus nos salvou. Ele, tendo vindo à terra, passado tudo que ele passou, ele nos salvou. Porque a gente vivia antigamente no Antigo Testamento, que você pecava, você tinha que fazer sacrifício. Você tinha que matar animais, tal, fazer sacrifício para que Deus perdoasse. Mas o sangue do Cordeiro, por que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o Cordeiro que nos purifica? Então, ele veio como homem, ele sofreu as dores que os homens sofrem, ele foi crucificado, cara, por amor a mim e a você, tá ligado? Então, assim, é uma coisa louca você olhar tudo que estava escrito antes foi quebrado. Quando Jesus morre ali no monte, a Bíblia diz que o véu se rompeu. Tem, Ei! tem. Ah, não, tranquilo, pode deixar Fechou, assim. fechou. Obrigado. Valeu. Então, nesse momento, a Bíblia diz que o véu se rompeu, cara. O véu que separava a presença de Deus, que era. Cara, as pessoas não podiam chegar a Deus antigamente. Eles sacrificavam e não tinha. Tanto é que as pessoas que puderam contemplar só a luz da imagem do Espírito Santo de Deus envelheceram em segundos. O próprio Moisés, quando teve um momento com Deus ali, o cara envelheceu. O porquê? Por causa da gloriosa presença de Deus. E as pessoas não estavam preparadas para isso. E hoje, depois de Jesus, não. Você tem o Espírito Santo, que é o que intermedia entre nós e Deus. Sabe? Então, é uma coisa, cara, que as pessoas não entendem. Que acham que simplesmente. Cadê os pastores? Cadê os pastores aí nas ruas, onde o pessoal está precisando mesmo, que está passando fome, que não tem o que comer? Ah, são escolhas?
muitas pessoas escolheram. Tem pessoas ricas, de famílias ricas que estão ali passando por isso ali. Ele escolheu. Mas cadê você tá lá levando o alimento? Porque estar dentro de uma igreja ganhando dinheiro e olha só que loucura aqui. Olha só que loucura que eu vou trazer agora. Por exemplo, é a situação, eu balconista de farmácia, atendendo as pessoas que vêm em mim ali, eu era o melhor. Quando eu tive que ir pra rua, eu quase passei fome. Porque eu não dominava isso, entendeu? O meu ambiente de conforto, no caso do pastor, é bonitinho pregar para quem tá ali buscando. Uhum. Agora vai no meio de um bar ali, onde tá todo mundo louco ali, e fica esperando ali o momento que Deus pede para você falar com alguém. Eu passei por isso, cara. Depois que eu saí da igreja, que eu voltei pro pagode, pro samba e tal, eu ia para casa às vezes chorando, porque eu ficava envergonhado. Porque eu tava no pagode bêbado e eu sentia vontade de falar alguma coisa para alguém ali. E eu me sentia indigno, impuro. Eu falei, mas como, Deus? Como que eu tô bêbado? Como que eu vou falar do teu amor para aquela pessoa ali e tal? E aquele negócio queimando meu coração, mas ela precisa, ela precisa. Eu ia embora, cara. Até que eu falei, pô, peraí. E daí, de repente, um dia eu senti a mesma situação, fui lá e falei, pô, não conheço você direito e tal, mas eu senti no meu coração que você tá passando por isso, por isso, por isso. A pessoa começou a chorar dentro do pagode. Eu falei, cara, de onde você me conhece? Eu falei, não te conheço, cara. Mas tem alguém que te conhece. E sabe que você está precisando, porque você está num momento que você acha que nem quer mais viver. A pessoa começou a chorar, cara. E aí? Explica isso pra mim. Então não é eu tô falando de algo, não é que eu ouvi falar. Eu vivi. Eu presenciei. Sabe? Então, assim, pô, é muito fácil. Você tá dentro do conforto da igreja ali e tal, e pensando em membros, em dinheiro e tal. Mas e aí? O raiz mesmo, o evangelho de Jesus, que é pegar no meio da podridão, no meio das pessoas que estão precisando, que não querem, tá ligado? A pessoa não quer, ela não quer ser salva, ela não quer mudar de vida. Mas você ele lançar uma sementinha, e você ele regar essa sementinha para mostrar que você é diferente. Porque tem muita gente que não quer saber de igreja por causa disso. Sim, por conta das más, né? Das bases. E o que que acontece? O que que é a desculpa? Ah, o pastor tá enchendo o bolso de dinheiro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque não conseguiu identificar um cristão. Que foi ali, lançou uma sementinha, que foi, regou aquela sementinha. E aí, tudo bem e tal? O que O você triste acha? ainda é que muitas vezes essa pessoa acaba no. Tipo, por exemplo, essa pessoa ali que você tocou, ela vai pra uma igreja de um infeliz e. Né? Mas enfim, isso acontece, a sua Sim, parte você fez e ponto, né? É isso que é importante. Mas com certeza essas más pessoas, tanto que plantam, né, a soberba ou então querer ganhar com aquilo, que pra mim é um dos maiores absurdos, até porque pessoas que estão na igreja, muitas das vezes elas têm necessidades, e daí, pô, vem, por exemplo, o Marco Feliciano lá e faz aquele discurso do doa o cartão, mas não doa a senha, vai pedir um milagre pra Deus, Deus não vai dar. São pessoas que pra mim tem um nojo, mas enfim, e tem outra coisa da igreja que afasta muitas pessoas também, que é o rancor, o ódio, sendo que, né, pelo pouco que eu conheço de Jesus, era uma pessoa que plantava simplesmente o amor, o amar e ser amado. E ponto. E daí muitas vezes julgam uma tatuagem, uma opção sexual, o, coisas que é muito além de você julgar quem é você para julgar alguém. Sendo que se você acredita de verdade nisso, tem um juízo final e que lá ela acerte suas contas, independente da sua opinião. E muitas vezes quando você fala uma coisa dessa, você simplesmente compactua com o oposto da palavra. E mesmo eu conhecendo muito pouco, porque eu olho religião para mim como um ponto de chegada, uma linha de chegada, que eu tenho muita coisa para resolver comigo e depois eu penso nisso. Para muitas pessoas, a religião pode ser o caminho, talvez até para mim, mas que ela aconteça de uma forma natural e não de uma forma forçada. Eu nunca me senti em um lugar mais próximo de algo maior.
Eu me senti em momentos que eu ajudei outras pessoas, que eu fiz coisas que saíam até do que eu imaginava que eu conseguiria fazer e fiz. Então, eu acredito realmente que Deus está nesses pequenos atos e dentro da gente, principalmente. Dentro da gente. Se eu não me engano, também fala que a gente é reflexo de Deus, né? Na Bíblia. E eu também com a Bíblia tem coisas que eu acredito, não acredito, que batem com o que eu penso e que tem coisas que eu já discordo. Mas até porque foram feitas por homens, né? E enfim, mas no fundo eu acredito que se as pessoas plantassem, independente da sua religião, independente da sua crença, plantar o amor e simplesmente ajudar o outro, né? Ter um pouco de compaixão com o outro, independente da sua religião, chegar numa pessoa que você vê que você pode mudar a vida daquela pessoa naquele momento, vai te retornar de uma certa forma. E obviamente não fazer isso buscando o retorno. Que talvez foi isso que, quando eu tive lá naquele momento de raiva, de atacar e tudo mais, é, é, eu que não estava vendo que eu fui muito retribuído por conta disso. Mas 1h30, acho que tá na hora de outra pausa, que daí eu também já te conto essa parte. Eu preciso mijar.